Lefi Esuede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? A paz do Senhor para os irmãos. Hoje eu quero trazer uma mensagem que nos dá uma oportunidade de reflexão de nossas vidas, nas atitudes, no nosso comportamento e relacionamento com Deus. Por quê? Nós, os evangélicos, usamos sempre um termo bíblico, que quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus. Mas ele não invade a nossa privacidade, ele é ético, ele respeita as nossas opções de escolha. E na vida de muitos só acontece quando ele esgota os seus recursos humanos, tá? Quando ele não tem possibilidade dele mesmo resolver suas pendengas, que são as adversidades da vida, e nós nos acomodamos, nos deixamos de estar na coinonia com Deus, somente quando chegamos ao extremo dessa situação, que são doenças, morte, prisões, perdas, como financeira ou afetiva, oportunidade de decisões que só aí é que paramos, né? E refletimos o quanto ficamos fragilizados, que é o estado que estamos impossibilitados de resolver, de solucionar aquilo que chegou ao ponto, a capacidade máxima de nossas vidas, que existe também um ditado nosso que é referente a isso, que falamos: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E sempre o reconhecimento oportuno que temos, às vezes, está relacionado a isso. Eu não vou falar propriamente da igreja de Laodiceia, que teve a oportunidade de se refazer, mas hoje quantos são e estão na mesma situação? Eles eram ricos financeiramente, mas pobres espiritual. Por isso que, fora da graça, a miséria da pobreza que lhes deixavam nu nessa cegueira. E o mesmo caminho espiritual de Deus para com eles foram também com os outros, e as oportunidades são lançadas hoje também através desse convite que Jesus fez: vinde a mim, né? Vinde a mim. E hoje, quantos não querem ir a Ele? Mas aqui, no capítulo 3, do versículo 20 de Apocalipse, a gente usa muito isso e às vezes não explica, mas eu vou se tratar aqui do lado espiritual. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Esse é o posicionamento hoje também de Deus para com muitos corações que estão empenedrecidos, como já me referi antes. Eles estão empenedrecidos e o Senhor está à porta batendo. Em primeiro lugar, para alguém estar à porta e bater, é porque está do lado de fora. Isso aí é lógico, é natural. Ainda não entrou, está querendo entrar, certo? É o que ele quer fazer em muitas vidas, que, conforme eu falei, está com o coração empenedecido. E quem está do lado de fora só pode entrar quando alguém que está do lado de dentro fazer isso significativamente, tomarmos decisões, pois ele está na oposição não por sua decisão, mas a decisão é nossa.
a dureza em razão desta relação com ele ainda está do lado de fora, a atitude tem que ser nossa, né? Se ele está do lado de fora, para entrar em nossas casas física ou espiritual, ou financeira, profissional, sentimental e etc., quem tem que tomar a decisão somos nós. O terceiro ponto aqui que nós vamos ressaltar diz: temos que estar atento. Como assim? Porque ele diz, se alguém, esse alguém aí está no infinitivo pessoal. Como é isso? Nós, eu, tu, eles, vós e etc. Ouvir a minha voz, ou seja, está sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós citamos, quando entramos na fragilidade espiritual, quando estamos nessa fragilidade, é aí que ele pode adentrar, que aí o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando o homem se sente fragilizado, quando o homem se sente incapacitado, aí é mais fácil para o Espírito Santo de Deus poder agir na vida de qualquer ser humano, que fora isso, ele não cede. Então, por isso que falamos sempre, falar com Deus, todos nós falamos. E quando ele fala conosco? Nós ouvimos? Nós queremos ouvir? É aí que paramos para refletir. Quando ficamos fragilizados, que é o estado que estamos incapacitados de resolver, de solucionar aquilo que chegou ao ponto máximo de nossas vidas. E existe um ditado, né, nosso, que falamos: quem não vem por amor, vem pela dor. E quantos, mas vim pela dor, vim pelo amor, nem sempre esse reconhecimento nós temos. Quando só reconhecemos isso, é quando estamos nesse ponto aí, nesse ponto bem fragilizados, né? Nesse ponto de estarmos nessa condição. Mas, conforme eu falei, falar com Deus, todos nós falamos. Mas quando ele fala conosco, será que ouvimos? Mas vamos fazer um masque, ou seja, uma reflexologia de quantas coisas ruins nós deixamos entrar em nossas casas. Não queremos falar, mas não queremos falar, não queremos ouvir, queremos ensinar, mas não queremos aprender, queremos dar exemplo, mas nós não somos exemplo. Falamos de qualidade, mas demonstramos a deformidade, reprovamos atos de outros e os nossos mesmo não observamos. É por isso que muitos sofrem e padecem e não querem aceitar quando somos confrontados e achamos que estamos sendo rejeitados, mas às vezes não. Somos orientados a fazer o certo e deixar o errado. O estado mórbido da nossa vida que precisa ser renovado. E na realidade, muitos lares desfeitos, filhos presos financeiramente, ou em drogas, ou em tráfico, ou em prostituição, achando que esta realidade normal é moral. Quantos hoje estão no leito da solidão, ou até mesmo no hospital esperando uma operação, por não ouvir conselho, andaram em caminho distorcido, caminhos errôneos, que o resultado chegou antecipadamente e não deu tempo de reparar, de reconstruir os erros.
Olha só, nós temos que entrar em nossas vidas, deixar entrar em nossas vidas, na nossa casa espiritual, a oportunidade de estar aberta, como ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele mesmo não vai invadir a sua privacidade, porque ele é um gentleman. A decisão é sua, amém? Mas, quando falamos, nós ouvimos, rejeitamos e não aceitamos, é por causa da nossa axiologia, argumentologia ou conceitologia posicional. E isso é o que já eu me referi, e estou me referindo a esse posicionamento, que é o nosso quebrantamento, quando chegamos ao extremo. Aí apelamos para o lado espiritual, até mesmo o ateu. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se não fizermos isso em vida, vamos fazer no dia do juízo. Não tem para onde correr. O quarto ponto que eu quero deixar bem claro. Bom, a condição e o posicionamento, conforme eu já me referi, de abrir, de ouvir para ele entrar e manter essa koinonia, essa relatividade, é nossa, dele entrar e de sermos o seu servo. Ele diz, aquele que ouvir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, de cearmos com ele, a ceia aí, temos o dever de estar nos alimentando, não só para o físico, mas o espiritual. Há um ensinamento dele que eu chamo de pós-graduação, que ele diz, aprendei de mim, aprendei de mim. E aí é que vamos deixar todo esse atrofiamento que nos separa dele, porque ele nos ensina e nos alimenta espiritualmente. A realidade, ele diz em João 10, 9, eu sou a porta, e se alguém entrar, né? Se alguém, ele diz, eu sou a porta, se alguém, se alguém, eu já falei que é infinitivo pessoal, não está relacionado a nomenclatura, pode ser eu, vós, nós, eles, é infinitivo pessoal. Entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Isso se refere-se como ele, o nosso pastor, cuidando de nós como ovelha, sendo protegido de lobos, que representa tais negatividade, conforme já falei, por nossa rejeição. Mas quando deixamos ele entrar, aí as coisas acontecem. Ele gerencia a nossa casa e tudo, em todos os sentidos, vai mudar. Ele vai nos dar orientação no físico, no espiritual. Por isso, rapidamente, eu posso citar quando ele entrou e mudou, como na casa de Lázaro, de Marta e Maria, houve salvação, houve ressurreição. Como na casa do próprio Pedro, ele pediu para curar sua sogra, né? Como na casa de Zaqueu, que muitos erroneamente diz que ele era ladrão, ele era um servidor público, mas não, ele era um conhecedor da palavra e diz bem nítido, se de alguma coisa tenho eu defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente, é o que fala a lei levítica, é o ensinamento de reposição, de reparar o erro. Se alguém chegar e me acusar, eu vou consertar, dou a metade dos meus bens aos pobres, e dou. Ele faria isso, ele restituiria aquele que saiu no prejuízo e ainda faria essa obra social.
A casa de Jairo, a sua filha, ele ressuscitou. Eu poderia falar de muitas casas que a Bíblia representa, que traz, que houve a mudança quando ele entrou. Mas hoje vamos fazer um masquilo, uma reflexologia de quantas coisas ruins deixamos entrar em nossas casas, porque queremos, conforme eu falei, queremos falar e não queremos ouvir, queremos ensinar, não queremos aprender, queremos dar exemplo, mas não somos exemplo, falamos de qualidade, mas nós não demonstramos. A nossa deformidade nos condena, os nossos próprios erros, que nós queremos corrigir dos outros, e os nossos próprios erros, eles não são uma vida positiva, mas negativa, de exemplo. Mas quando nós deixamos esse lado negativo e aceitamos esse lado benéfico, que confronta, conforme eu falei, a nossa conceitologia, a nossa argumentologia, a nossa axiologia, a nossa religiosidade distorcida, e quando a gente recebe a palavra com sinceridade, deixa ele agir. Eu já falei que ele não invade a nossa privacidade, ele é um gentleman, ele é sensível. É por isso que diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir. E para ver essa mudança, é conforme nós já falamos aqui, é de dentro para fora. Você tem que abrir o seu coração, você tem que deixar as suas opiniões, as suas atitudes, o seu pensamento, e deixar Deus agir a teu favor, te orientar. Muitos estão sofrendo, estão padecendo, é porque não querem ouvir, não querem aceitar, e a oportunidade ainda é dada. Não vamos esperar chegar ao extremo da insensibilidade, que aí a gente está atento, tudo que se fala da palavra de Deus, que aí a gente quer ser curado de um vírus da AIDS, a gente quer ser curado de um câncer, a gente quer resolver uma situação emergencial financeira ou de outro estado. É por isso que muitos estão sendo enganados, estão sendo como ovelha preso no matadouro lobais. Mas quando ele se refere, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, de maneira nenhuma ouvirão a voz do estranho, está nesse ponto aí. Quando você deixa a sua confiabilidade humana ou filosófica, que é um distorcimento religioso, que muitos procedem, que ele se refere: eu sou o, artigo definido, caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que ele está se referindo, que está à porta e batendo, e quer adentrar, quer mudar o teu conceito, quer mudar a tua filosofia de vida, quer te dar ensinamento no físico, uma preparação espiritual para adentrar no reino de Deus. Fica essa reflexão para ti, se ele está à tua porta batendo, ou se você ainda está rejeitando, mantendo a porta fechada da indecisão, da falta de compreensão, da sua argumentação, e achando que a tua religião, que na realidade a palavra religião vem do latim religare, e o único conúbio, ou seja, a única aliança, conforme eu já me referi, entre Deus e o homem é Cristo. Ele é o elo, ele morreu por nós, ele se doou por nós. O livro de Filipenses diz que ele tomou a forma humana. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes submeteu, se humilhou a si mesmo, para fazer a vontade do Pai, para nos dar essa possibilidade de estar à nossa porta espiritual, bater
e nos dá a condição da salvação eterna. Mas que você pare e reflita, você pare de ser religioso, mas procura entender e saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Que conselhos, orientação errada, nós temos aí circularmente muitos, mas o único conselho espiritual, a preparação para o reino do céu é a palavra de Deus que nos ensina, nos orienta, nos adverte. Mas eu vou deixar essa mensagem para a tua orientação física e espiritual. E eu afirmo que Lefi é suede ayau lela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia.